Buenas noites, caras. Pô, vamos ligar essa luz aí, tá parecendo uma boate, né, meu? Liga pra nós, eu tava com o celularzinho ali tentando me achar. Ai, ai, ai. Ô, meu, me alcança minha mochila aí, dentro da minha mochila tem minha Bíblia aí. Pô, tá aí, tá, melhorou. Só minha Bíblia, hein, se puder segurar pra mim. Ah, o que é isso aqui? Buenas, caras. Buenas. Nós estamos aí tentando, né, fazer um rockzinho na sexta. Deu pro gasto, né? O Diego assim, O Diego tá lá fazendo a bateria ali. Show de bola, cara. Pô, benção demais. Caras, então, sexta-feira, você já sabe, confraria, última sexta do mês não, né? Mês passado a gente teve que mudar, né? Esse mês se adaptou. É a segunda no mês, né, meu? É isso? Confirma? É, né? Então tá bueno. É a segunda no mês. Bom, cara, bom ter vocês aí. Perdão pela nossa bagunça aí que a gente fez, até se ajeitar, mas deu super certo. Cara, seguinte. Deixa eu ver se tá rolando aqui. Se o apavoro tá rolando? Tá rolando. Bom, caras, confraria, vocês já sabem como funciona. Acho que não tem ninguém novo aqui, né? O Daniel já veio, o Baiano já veio também outra vez, então tá tudo dominado. Seguinte, nós vamos sempre falar aqui para homens, uma palavra para os homens, focando no treinamento, no preparo de homens para os dias do fim. A gente está no meio de uma série, quem é da igreja aí? Qual é a série que nós estamos? Só o Rafa, né, meu? Decepcionário. Vamos de novo. Qual é a série? Sobreviver. Pô, muito bom. E o título do que eu quero falar hoje à noite é Sobrevivente. Então, como ser o homem que sobrevive ao fim dos tempos. A Bíblia fala sobre os fins dos tempos, caras, muitas vezes, várias vezes, inclusive. Esse é um dos temas centrais da Escritura. E não é só a Bíblia que fala sobre isso, mas a gente tem visto nos nossos dias inúmeros sinais. Não sei se vocês viram, mas hoje entrou, acho que foi 10 a 20 caras, vocês viram isso? Na Rússia, e o número inicial era de 100 pessoas, entre mortos e feridos, 100 pessoas mortas, não tenho certeza, 40 mortos. E eu vi os vídeos assim no Twitter e fiquei, pá, é pesado, né, meu? Muito. Cara, exatamente, eles não sentem mais pena. Jesus falou que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Cara, é louco tu ver eles entrando dentro, eu acho que é um teatro, né? E eles vão atirando assim, meu, nas pessoas, tipo, e as pessoas meio que emboladas num canto e os caras não estão nem aí, meu, eles vão descarregando a arma, assim. Então, muito forte. Mas essas coisas que acontecem, assim, eles são uns sinais também do fim dos tempos. A Bíblia falou sobre isso, e eu posso, quando a gente vê isso, a gente fala assim, é o fim do mundo mesmo que está acontecendo. O cara vê as pragas atingindo, né, a população mundial, que seja, tipo, uma praga que atingiu recentemente o mundo, coronavírus, né? Covid, muitas pessoas ceifou várias vidas, pessoas hospitalizadas. Jogando aberto, assim, quem de vocês teve medo de morrer durante a pandemia do Covid? Jogando aberto, assim. Eu tive medo de morrer. Cara, no início da pandemia, eu tava cagado, assim, cara. Eu lembro que minha esposa trabalhava fora e ela trabalhava em Viamão, né, William? E eu falei pra ela, não, vem pra casa que tá louco. Já tá em Porto Alegre, já tá na grande região metropolitana, na grande Porto Alegre. Tu pode pegar, e se tu pegar, tu vai morrer, porque era assim que eram as coisas. Então, eu lembro assim, do caos que foi isso. E, recentemente, a coronavírus foi em 2020, né? E recentemente, em 2022, uma outra praga assolou o Brasil, que é o Lula, né, meu? O cara entrou o cara assumiu a presidência. Pô, essa praga aí, diz que o Putin na Rússia, ele tem um botão que ele aperta, ele fala, mas esse botão aqui eu destruo todos os Estados Unidos. Uma bomba atômica cai ali e destrói tudo. Esse botão aqui, eu aperto e destrói toda a Europa. Daí o cara olhou para ele assim, tá, mas esses dois botãozinhos aqui, esse aqui é o 13, tá aberto o 13, destrói o Brasil inteiro. Nem precisa de uma bomba atômica, tá ligado? É só o Lula assumir o negócio. Pô, os caras vão achar que nós temos uma coisa contra o Lula. Não pensem que nós estamos brincando, tá? Então, a gente vê doenças, a gente vê morticínio, guerras surgindo de tudo quanto é lado. Então,
a gente está num cenário, caras, eu não sei se vocês viram, mas recentemente o Kim Jong-un, da Coreia do Norte, ele falou para o mundo se preparar para a Terceira Guerra Mundial, né? Então, exato, eles têm uma aliança entre a China, a Rússia e a Coreia do Norte, muito, muito severa, assim, a respeito de guerra. Eles estão muito preparados, assim, para uma guerra. Eu falei isso na série da Igreja Sobreviver, não vou falar aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas nada disso é novo para nós. A Bíblia fala sobre isso, fala sobre guerras, fala sobre reinos que se levantam, sobre ajuntamento de reinos. Nada disso é novo, nada disso é novo. Então, o que nós vamos ver no fim dos tempos é que vão haver somente dois tipos de homens. Os homens que vão estar preparados para sobreviver aos fins dos tempos e os homens que vão ser destruídos no fim dos tempos. Porque acima de uma Segunda Guerra Mundial, acima de uma Terceira Guerra Mundial, perdão, de uma guerra atômica, acima da destruição da ecosfera, do mundo, acima disso está o reino do Senhor Jesus. E ele prometeu que ele voltaria. E os eventos que precedem a sua volta, para quem é cristão, para quem lê a Bíblia, cara, parece que tu tá lendo o jornal de amanhã, sabe? Tu pegou o jornal de amanhã hoje e tu leu, tipo, amanhã vai acontecer isso. Se tu lê a Bíblia, parece que tu tá lendo o jornal de amanhã. Então tu tá vendo sinais do fim dos tempos, conforme Jesus disse, cara, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. O cara diz, mas isso aí mudaram a Bíblia, manipularam para ser assim. Cara, recentemente foi encontrado documentos antiguíssimos da Bíblia com os documentos iguais ao que a gente tem hoje, preservados do ano 100, 200 ali, preservado daquele primeiro século, com a mesma coisa que a gente tem hoje, escrito as mesmas coisas, falando das mesmas coisas que Jesus já falou, que os apóstolos falaram. Então, nós estamos formando aqui o segundo tipo de homens, não o primeiro. Nós queremos os sobreviventes, não os que vão ser destruídos. Talvez alguns homens não vão ser destruídos na Segunda Guerra Mundial, na Terceira Guerra Mundial, ou quando acontecer os eventos apocalípticos, mas serão destruídos na volta de Jesus. Mas nós queremos formar homens aqui que estarão de pé. Quando o Senhor Jesus voltar nos céus, nós cremos nisso, nós cremos na Bíblia, ela diz isso. Nós estamos formando homens que estão preparados para esse evento. Então, essa série que eu tenho pregado na igreja, Sobreviver, é sobre a volta de Jesus, é sobre os eventos, o fim dos tempos, e também sobre nossa preparação, nosso coração. Então, semana passada, para quem estava com a gente, eu falei sobre algumas mentiras sobre o fim do mundo. Acho que o Diego já olhou o sermão, né? Acho que foi tu que comentou no YouTube, né? Não? Então, o pessoal que estava na igreja, quem ouviu no YouTube depois, eu falei sobre as mentiras do fim dos tempos. Quais são as principais mentiras? E foquei em como viver esse período em geral. Mas eu queria focar aqui nesse mesmo texto que eu falei para a igreja no domingo. Eu queria que a gente olhasse ele com um viés masculino. Olhando para os homens. O que os homens podem tirar desse texto que eu preguei no domingo na igreja? Desse texto que eu ensinei na igreja. Então, são 3 marcas que eu coloquei aqui dos homens que vão sobreviver ao fim dos tempos. 3 marcas que nós precisamos desenvolver se nós queremos ser esses homens no fim dos tempos. Então, olha só, a primeira dessas marcas é o pastoreio. A primeira marca que nós vemos nesse texto de 2 Tessalonicenses, que nós vamos ler aqui nos enxertos, é o pastoreio. Talvez o cara está pensando assim, pastor, mano, eu não sou pastor. Pastor é o senhor que está pregando. Sim e não. Da mesma forma com oficialmente, um ofício, na igreja eu sou o pastor, mas o tipo de homem que sobrevive ao fim dos tempos, ele tem um coração de um pastor. O Paulo que escreveu essa carta, o apóstolo Paulo, ele é um legítimo pastor. Ele é um apóstolo, mas ele também é um pastor. Por que eu digo isso? Porque ele está preocupado com as situações, com como estão as almas, a condição de pensamento, a condição de mente, quais são os sentimentos que as pessoas que ele está lidando, elas estão passando naquele momento. Então, um homem que vive, que sobrevive ao final dos tempos, ele inevitavelmente vai ter um coração de pastor. E esse coração, vou explicar para vocês, ele vai ser tanto um coração ativo, ele vai ser um pastor ativamente, quanto ele vai ser um pastor passivo, no sentido que ele vai ser pastoreado, ele vai ser cuidado. Então, ele é um homem que tem um coração ensinável. Deixa eu ler para vocês aqui, eu quero explicar um pouco melhor. Então, o que Paulo está fazendo nesse segundo capítulo? Ele está escrevendo uma carta para corrigir alguns erros
daquelas pessoas que tinham entendido errado a volta de Jesus. Então ele escreve aqui: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo, e a reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Qual a ideia aqui de Paulo? Paulo está vendo, ele ficou sabendo que aquelas pessoas estavam perturbadas mentalmente com mentiras, com sinais que estavam vendo no fim dos tempos, e aquilo perturbou a mente daquelas pessoas. E Paulo é o legítimo pastor, ele olhou aquilo, ele viu a perturbação, ele viu o caos mental, o caos de vida delas, e o que ele fez? Eu preciso cuidar delas. Eu preciso tratar o coração delas. Eu preciso olhar o que elas estão passando, e eu preciso ter uma resposta para elas. Então, a definição que eu coloco de pastor é que pastor é aquele que cuida, alimenta, limpa e ensina homens e mulheres do povo de Deus sobre o que Deus quer para as suas vidas. Então, perceba, o homem que sobrevive aos fins dos tempos, ele é um homem preocupado em cuidar das pessoas ao seu redor. Ele é um homem preocupado em, quando ele enxerga erros, mentiras, crenças, falsas crenças na vida das pessoas que estão ao redor dele. Ele é o primeiro a se colocar e dizer assim, cara, deixa eu te ensinar uma coisa. Isso que tu está crendo, isso que tu está pensando, isso é errado, isso não é certo. Nosso dia parece meio bobo, né? Porque não existe certo e errado nos nossos dias, né? A gente vive num dia meio banal, assim. Nos dias meio estranhos. Fala para a pessoa que uma coisa é certa, ela diz, cara, depende do ponto de vista. Eu adoro aquele exemplo que o cara diz, não, mas aí tu vê no estacionamento, alguém pintou um número. E quem olha da posição do Daniel diz que é um 6. Mas quem olha da minha posição diz que é um 9. Então temos diferentes pontos de vista. Tá bom? Mas quem pintou sabia o número que era. Pode ter certeza. Ele pintou com uma intenção. A gente pode ter diferentes pontos de vista a respeito de uma coisa, mas existe uma definição do que é certo e que é errado. Ninguém pula de um avião e diz assim, vou pular aqui sem paraquedas. Mas se tu sem paraquedas vai morrer? Não, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Eu tô me sentindo aqui uma ave. Tô me sentindo um esquilo hoje. Esquilo voador. Então, o homem do fim dos tempos, ele tem um coração pastoral. Ele olha as pessoas ao redor dele, ele olha a família, os filhos, os amigos, e ele, quando ele sente que tem alguma coisa errada, uma necessidade que ele precisa suprir, ele já se coloca como... A palavra pastor no grego, vou falar, se coloca como pastor. A palavra pastor no grego é poimeia, significa dar de comer, dar de comer na boca. A ideia é essa aí, que o pastor ele leva a ovelha até o pasto. Então, ele tem um coração de pastor, ele olha aquela pessoa e diz assim, cara, essa pessoa ela tá aflita, ela está precisando de uma palavra, ela está precisando de um conselho, ela está precisando que alguém se importe com ela, que pergunte como ela está se sentindo, o que ela tá vendo nesses dias, o que ela está passando. Não sei vocês, mas a gente tem a mania de falar assim, e aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, cara. E quantas vezes não tá bem? O cara que ele tem a visão pastoral, é o cara que ele tem essa visão, ele olha para a pessoa assim, não, mas tu tá bem mesmo? Eu te vi pensativo, tá acontecendo alguma coisa contigo? E aí começa a pastorear o coração daquela pessoa, ou aquela pessoa. A gente está falando de tristeza, de desilusões. Mas e quando é erro, quando é pecado? Quando tu vê o cara gritando com a esposa e tu chega assim para ele, meu, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que tu fez com a tua esposa, ele não foi legal. O jeito que tu tá tratando teus filhos não é o jeito certo. O jeito, colega de trabalho, tá queimando horário toda vez. Meu. O chefe já tá de olho em ti, meu. Tô te falando que eu sou teu amigo, quero teu bem. Melhora nisso. Quando é esse tipo de pastoreio, é fácil? Não é isso para vocês? Não tem como fazer? Isso quando a gente está pastoreando alguém ativamente. Mas e quando alguém chega em nós? Chega assim, ô Wesley, tu tá cagando no horário, meu. Toda vez, cara. Quando alguém chega assim pra ti, Diego. Diego, o jeito que tu fala com a tua esposa não tem, cara. Se eu fosse ela, eu já tinha te dado um pranchaço no lado da orelha. E quando alguém chega pra ti e diz assim, a jeito que tu tá... precisa melhorar o jeito que tu administra as tuas finanças. Desse jeito que tá fazendo, vai dar problema.
Como é que tu se sente com isso? Quando alguém fala isso pra ti? É tri-fera, tri-bala fazer o pastoreio ativo, né? Tu ser o bambambam, que nem o bambam na luta mesmo, né? Eu vou detonar, vou chegar ali. E quando tu tá nas cordas? E quando tu toma aquele ganchão do popó e tu cai nas cordas, tu olha assim, mas por quê? Por que tu me bateu assim? Quando tu é a pessoa a ser pastoreada, quando tu precisa que alguém te pastoreie, como tu responde a isso? Aqui Paulo tá mandando uma carta para eles. Imagina os caras lendo essa carta aqui, Paulo dizendo, vocês não deixem se demover, ou não deixem sair da posição que vocês estão, demover, sair do lugar, do que eu ensinei para vocês. Depois, nos versículos mais adiante, Paulo fala, no versículo 5, se não me engano, quando eu estava com vocês, eu falei sobre isso. Eu consigo imaginar como se fosse a nossa esposa. Não te falei? Eu consigo Paulo assim, olhando Paulo assim, não te falei sobre isso? Sabe, Paulo olhando para eles assim, caras, eu falei para vocês sobre isso. Por que vocês estão deixando falsos pensamentos, falsas pessoas, falsas notícias a respeito da volta de Jesus influenciar vocês? Sabe? Então, nesse primeiro ponto, o homem que sobrevive ao fim dos tempos, ele é um homem que tem o pastoreio, tanto ativo quanto passivo, um coração pastoral. Então, eu coloquei aqui 4 marcas de um homem pastoral. 4 marcas para nós falar bem rapidinho. Primeiro, ele está preocupado com o próximo. Aquilo que eu falei para vocês agora. Eles são como... O pastor ele é como um pai. Ele olha, ele entende, ele pensa, muitas vezes ele abraça, muitas vezes ele chega para o filho. Vocês já têm filho, sabem como é que é? E diz, filho, não é assim. Ninguém chega no filho e já aí, toma um chute na cabeça. Moleque, não é assim que se faz. Tem um coração pastoral, ele está preocupado, ele olha as pessoas ao redor, ele é atento a essas coisas, tu vê, não quero ninguém olhando pro sapato de ninguém agora, mas tu vê o cara tá com o sapato rasgado ali, tu pensa assim, mano, será que esse cara tá precisando de alguma ajuda? Né? O cara é atento, o homem fala assim, homens conversam assim, né? Tu viu o preço do mercado? Tá cada vez mais caro. Para nós é uma conversa boba de bar, né? Mas o cara que tem um coração pastoral fala assim, mas vocês estão bem, vocês estão apertados? Vocês estão precisando de alguma coisa? Estão conseguindo virar o mês? Está faltando algo para vocês? Sabe, ele tem uma preocupação com o próximo. Ele consegue olhar além das falas. E mais do que isso, ele quer suprir. Põe meia alimentar, dar na boca. Então, ele quer fazer algo ativamente. Sabe, ele vê a necessidade do próximo e diz, eu preciso fazer algo por ele. Eu preciso me movimentar, preciso falar com as pessoas. Segundo ponto, segunda marca de um homem que tem um coração pastoral, ele corrige, encoraja e disciplina. Então, ele está sempre atento. Eu gostei que tem uma pessoa que me respondeu, o sermão que colocou assim, pastor, eles não são da cultura do deixa disso. A gente tem essa cultura assim, né? Deixa disso aí, meu. Isso é o cara, ele deixa o jeito dele. Mas o homem que sobrevive ao fim dos tempos, ele não tem essa cultura. Ele tem a cultura, não, eu preciso fazer algo. Deus me colocou aqui nesse momento para ver essa situação, para ouvir essa fala, para que eu faça algo. Eu não fui colocado ao acaso aqui. Não foi o Big Bang que me colocou aqui, não. Deus me colocou aqui, Ele me levantou aqui, nessa igreja, na minha casa, na minha família. E quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu estou ali para corrigir. Ele é o cara que, às vezes, ele é visto como intrometido. Isso aqui é sério, caras. Para vocês aqui da igreja. A igreja não é local de pessoas autônomas. No sentido que são suficientes de si mesmo. Na igreja sempre vai ter alguém se intrometendo na tua vida. Sempre. A igreja é isso. É um se intrometendo na vida do outro. Um perguntando como o outro tá, falando dos pecados uns dos outros, olhando um para o outro, e conversando, e cobrando. Essa é a marca da igreja. Se importaram com os outros. Então, e ele encoraja. O pastor, ele também tem a visão de encorajamento. Quem de vocês viu aquele filme O Desafiando os Gigantes? Já viram esse filme aí? Já viram? Cara, tem uma cena que é fenomenal, meu. Que o técnico tá treinando os caras ali e ele fala pro mais fortinho assim, põe o parceria nas costas e caminha 10 jardas, acho que é isso mais ou menos. E ele, eu não posso, senhor, não consigo. E ele, tu consegue, cara, põe. Daí ele põe o cara nas costas, tá muito pesado, ele põe uma venda no cara e assim, tu vai conseguir.
E vai do lado do cara, vamos, meu, tu consegue, caminha, só mais um pouco, tu consegue. E o cara, não aguento mais, tu aguenta sim, tu aguenta mais um pouco. Vai, cara, vai, tá pesado. Não consigo mais, tu consegue, cara, vai. Ele vai indo. Quando ele se larga no chão, eu não consigo mais, Senhor, eu não consigo mais. Daí ele tira a venda do cara e olha quanto tu caminhou. Ele atravessou o campo. O que é ter um cara do teu lado, botando a mão no teu ombro, assim, meu, tem como, cara. Tem como. Ah, mas a situação tá uma bosta. Mas eu tô do teu lado. Vamos, tu consegue, nós vamos superar. Eu tô contigo, meu. Encorajamento, cara. Encorajamento. Alguém chegar do teu lado, sabe, e dizer assim, meu, vamos, continua, meu. É só um momento ruim, é só uma fase ruim. Vai passar. Confia em Deus, segue, eu tô aqui, eu tô do teu lado, vai. Ele tá olhando, cuidando. Ele aplica a correção com a intensidade correta. Nos nossos dias, e recentemente morreu uma menina também, os maus, eles acabam destruindo o que é bom, né? Uma menina morreu de 3 anos, os pais, eu acho que tinham um envolvimento com droga, não sei. Correção. Nós precisamos corrigir os nossos filhos, nossos amigos, na intensidade correta, com a força correta, chegar, pontuar claramente o que está errado. Segunda marca, então, é ele corrige, ele encoraja, ele disciplina. Terceira marca de um homem pastoral. Ele tem um coração pastoreável. Ele aceita a correção. Ele entende que ele não tem todas as respostas. Que eu e você não temos todas as respostas, nós não sabemos tudo. A gente não sabe todas as respostas para todas as perguntas. E que a gente precisa de alguém olhando para nós, para nossa vida e dizendo, meu, é esse caminho. Tem uma história de um rapaz que caminhava na beira da praia. História bem singela, assim. E ele jurava que estava caminhando reto. Até que chegou alguém, olhou de trás e falou, meu, tá caminhando toda vez em zigue-zague. Vai um pouco para cá, um pouco para lá. Alguém com a visão de fora enxerga melhor que nós. Alguém que chega para nós e olha assim, cara, falando de casamento, o jeito que tá tratando a tua esposa, o jeito que a tua esposa te trata, o tempo que tu tem com teus filhos, ou o pouco tempo que tu tem com teus filhos. Isso aqui precisa melhorar. A maioria de nós, muitas vezes, a gente vai logo falar assim, meu, quem esse cara é? Quem esse cara pensa que é para falar da minha vida? Para falar da minha família, dos meus filhos? Mas um homem que sobrevive ao fim dos tempos, ele vai ter um coração pastoreável, ele vai olhar e vai dizer assim, cara, eu, graças a Deus, porque tem alguém do meu lado. Alguém que está olhando uma coisa que eu não estou olhando. Até ter espelho, meu, a gente não tinha nem como se olhar. A gente precisava que alguém olhasse para nós e dissesse, meu, faz isso, faz aquilo. É o legítimo bafento. O bafento nunca sabe que ele está com bafo, né? Alguém tem que falar para ele, tá ligado? Essas coisas Deus fez para nós, eu acho, para nos humilhar. Alguém tem que dizer, meu, tá com uma balinha aí, tá com bafo. Sovaco, o cara fede, a gente já sente, né? Mas o bafo já é mais complexo. Quarta marca, então, desse homem que tem um coração pastoral. Ele está submisso ao sumo pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Todo pastoreio é reflexo de quem Jesus é. Todo pastoreio é reflexo do que Jesus já fez. O padrão de masculinidade na Bíblia é sempre Jesus. É sempre quem Jesus foi e o que Jesus fez. Então Jesus, ele era o pastor. Ele acolhia as ovelhas e espantava os lobos. A mesma voz que ele tinha para fazer com que as ovelhas viessem é a voz que ele tinha para espantar os lobos. O mesmo Jesus que fala para uma mulher no poço lá, tu não tem, esse homem que tu não está agora não é teu marido. O mesmo Jesus que trata essa mulher, que olha para aquela mulher que foi pega em adultério, os caras querem soltar a pedra nela, e ele diz, quem não tem pecado tira a primeira pedra, todos vão embora. Ele olha para aquela mulher, e eu também não te condeno. É o mesmo Jesus que olha para os fariseus e diz, raça de víboras, cobras, seus falsos, hipócritas. Então, o homem, ele olha para esse sumo pastor e ele entende que o que Jesus fez é um reflexo do que nós temos que fazer. Jesus cuidou das ovelhas, deu atenção, cuidou dos necessitados, daqueles que precisavam, mas ao mesmo tempo bateu e chicoteou os cambistas no templo. Não é também, parece que na igreja ou é dois extremos, ou o cara, ele é muito afeminado, ou o cara é desviado.
O cara é muito bruto, toma cerveja, não sei o quê, e fala alto. Parece que a gente só tem esses dois extremos. Não consegue entender que talvez o cara ele tenha uma força interior, ele é parrudão assim, mas ele é manso, cara. Ele abraça o filho, diz, filho, eu te amo. Mas ao mesmo tempo, quando chega alguém na rua que ele não conhece, vem se aproximando, ele põe a mão no filho e põe para trás. Sabe? Então, nós saímos daquele dia que a gente foi visitar o Joiagabe no hospital lá, nasceu o Samuel. A gente estava saindo do hospital. Eu vi lá de longe um cara estranho vindo. Eu puxei a jaca pro meu lado e falei assim, amor, fica bem perto de mim. Daí o cara veio vindo, eu já sabia, né? Ele, mas tu tem um dinheiro aí, já fui, a regra da vida, né? Dei uns 2, 3 passos à frente, falei, não tenho. Eu precisava comer, eu falei, cara, mas não tem. Eu já puxei a minha esposa pra perto de mim, proteção. Ao mesmo tempo, pra esse cara que eu não conheço, uma cara fechada. Não tem, mano. Tem sorrisinho. Pode ver no sinal, os caras nunca vão vir te pedir dinheiro se tu tiver com a cara fechada. Não quer dizer que tem que ser sempre brabo, mas se tu tiver fechado, os caras vão olhar pra ti assim. Tu nunca sabe quem é aquela outra pessoa, nunca sabe quando a gente vai comprar um sabonete, né, Everton? Em vez de uma paçoca. Vai, nós trifelizes. O Everton, assim, como é que assim, 2 pila, acho, né? 2 pila e tal, o Everton, me dá 10 aí. Pegou, deu 10 pila pra ela, nós fomos morder o sabonete. Cara. Esse nunca sabe, né, cara? Nunca sabe. Treze pessoas enganadas. Pergunta pra vocês, caras. Você é esse homem? Você sente que você é esse cara? Pastor? Pastoreável? Tem o pastoreio nas mãos? Você se enxerga dessa forma? Você poderia dizer assim, não, cara, eu sou esse homem. Quando eu sou cobrado, eu tenho um coração ensinável. Quando eu tenho que ensinar, suprir, eu faço pelos outros também. Segunda marca. Obediência. Então, obediência porque eu não achei outra palavra melhor, mas vai ficar obediência. 2 Tessalonicenses 3, versículo 9. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha, guarda essa palavra, a apostasia. E seja revelado o homem da, segunda palavra, iniquidade, o filho da perdição. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, aqui a Bíblia dá 2 sinais do fim dos tempos. Eu expliquei isso aqui no culto, não dá para explicar aqui. Eu já resumi no culto já, mas se você quiser entender um pouco melhor o que é esses 2 sinais, no YouTube tem, no Spotify também tem esse sermão, você pode ouvir lá. 2 palavras que aparecem aqui, apostasia e iniquidade. São dois sinais do fim. A primeira palavra, apostasia, ela tem a ver com uma rebelião política. A palavra apostasia no grego, ela era utilizada por uma rebelião política. Quando o povo se rebelava contra o imperador, contra as leis do imperador, eles faziam uma apostasia. E a segunda palavra, que é a palavra iniquidade, tem a ver com quebrar a lei de Deus. Então, olha só como o fim dos tempos vai ser marcado por 2 realidades. Primeira, apostasia. Uma rebeldia contra Deus. Uma rebeldia política. Vou explicar melhor para vocês. E a segunda marca, uma rebeldia contra a lei de Deus, contra o que Deus instituiu. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é Senhor e Deus. A palavra Senhor tem um cunho político aqui. A palavra Senhor é a mesma palavra que era usada para o imperador romano. A palavra Kyrios, a palavra grega. Então, quando eles queriam falar de César, o imperador César, eles diziam César Kyrios. Algumas traduções vão dizer que era Kaiser. A palavra Kaiser significa César também. Então, Kaiser, Czar, César, tá? Não sei se vocês sabiam, agora você sabe. Kaiser, Czar, César. É a mesma palavra. César, o Senhor. Quando Jesus se instituiu como Kyrios, ele diz, eu sou o Senhor. César não é o líder político do Império Romano, eu sou. Eu domino sobre as pessoas. Eu tenho autoridade sobre as pessoas. Eu sou o Senhor. E quando ele se diz Deus, ele diz, eu defino também o que é certo, o que é errado, a realidade do mundo. Eu dou sentido às coisas.
No fim dos tempos, nós teremos essas duas marcas. Lados contra Deus. E Jesus disse, no fim dos tempos, o amor se esfriaria. Ou seja, é uma rebelião, um afastamento de quem Deus é e do que Deus faz pelos homens. E iniquidade, sem lei. Homens que vivem de forma autônoma. Né? Não estou falando contra os autônomos aqui, né? Não tem nada contra isso. Mas autônomo, autonomia. Na história, nós vimos homens que agiam sem lei. Eles eram os homens da lei. Eles definiam as coisas como elas aconteciam. Nós vemos a história ciclando algumas vezes. Então, temos no período bíblico um personagem chamado Antíoco Epifânio. Depois nós temos o personagem de César, quando ele destrói Jerusalém no ano 70. Depois na história nós temos surgindo homens que se tornaram iníquos, anomias, que eles não tinham lei. Homens, por exemplo, Napoleão Bonaparte, um homem que não tinha lei, ele era lei, ele instituía a lei. Depois nós vemos surgindo na Segunda Guerra Mundial Hitler. Nós temos surgindo no início do século XX Mao Tse-tung, Stalin, Lenin, homens que mataram milhões de pessoas. Estima-se que o socialismo e o comunismo, junto com o nazismo, mataram mais de 80 milhões de pessoas. Um número muito alto. Esses homens, eles eram o padrão do que é um homem iníquo. E eles são uma pré-figura do que é o homem da iniquidade. A Bíblia fala sobre isso. Eu vou só pincelar para vocês ficarem curiosos. A Bíblia diz que no fim dos tempos, um homem se levantará governando todo o mundo. Ao padrão do que a gente já viu anteriormente acontecendo. Ele será adorado como Deus. Você pensa assim, mas como assim? Hitler era adorado como Deus. Na Alemanha, as pessoas se jogavam aos pés dele. Ele será adorado como Deus. Ele terá o poder militar nas mãos. Ele terá a lei em suas mãos. Ele vai instituir uma nova lei, uma nova forma de viver no mundo. Tanto que a Bíblia fala que quem não ter a marca da besta não vai poder comprar, não vai poder vender. Então, esse homem vai ter todo esse poder na mão. E ele é o homem da iniquidade. E esse homem da iniquidade, ele é uma prefiguração também do que os homens do fim serão. Haverá dois tipos de homens, eu falei para vocês, os destruídos e os sobreviventes. Os destruídos serão como? Homens autônomos. Ninguém manda neles. Eles definem a lei. Eles fazem as coisas como eles querem, do jeito que eles querem. Parece loucura. Loucura era 20 anos atrás, tu deixar um homem vestido de mulher entrar no banheiro feminino. Isso era loucura. Hoje em dia, se tu não deixar entrar, tu pode ser preso. O que é isso? Iniquidade. Sem lei. Não existe mais um padrão. Não existe mais uma regra. Um tempo atrás, tu abusar de uma criança era crime. Em alguns países do mundo, a relação entre homem ou mulher e uma criança já é normalizada. Padrão se repete. Padrão de iniquidade se repete. E os homens que serão destruídos serão homens iníquos. Eles vão dizer assim, eu que defino. Eu me sinto uma mulher. Eu me sinto um homem. Eu me sinto uma criança. Eu me sinto um animal. Não existe nada que rege acima dele. É ele quem define o que é a realidade. E um ódio a o povo de Deus. Apostasia, rebelião. As igrejas... Cara, eu tô falando para vocês, isso aqui é muito profético. Eu não quero bancar o profeta do caos. Mas as coisas vão ser assim, meu. Fechem as igrejas. O discurso desses cristãos, eles são intolerantes. Não podem mais. Uma rebelião política contra Deus. Está pertíssimo de acontecer. Então nós teremos dois homens no fim dos tempos. Os homens que são destruídos e os homens que sobrevivem, ou os homens de Deus e os homens de Satanás. Os homens de Deus, submissão a Deus. Eles estão submetidos ao que Deus quer para a vida deles. O que Deus ensina para eles. Eles não estão em rebelião. Eles estão juntos. Eles são do partido da situação de Deus. Eles querem fazer o que Deus quer que eles façam.
Eles ouvem a palavra de Deus e diz: Deus, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Quem orou isso? Jesus. Diante da cruz, ele ia ser morto, crucificado, por um crime que ele não cometeu. Ele diz: Deus, não faça a minha vontade, faça a tua. Os homens que sobrevivem, os homens de Deus, serão homens que dirão: Senhor, faça a tua vontade. Mas é muito difícil, tem que revirar tudo. Faça a tua vontade, Senhor. O cara tá juntado, 10 anos, né, Everton? E aí, ele ouve a palavra de Deus, começa a vir na igreja e fala para a esposa: não, nós temos que casar, que é o que Deus quer para nós. Talvez as pessoas dissessem: não, mas por que vocês estão juntos há 10 anos? Talvez alguém falou isso para vocês. Mas por quê? Mas por que vocês vão fazer isso? Porque Deus manda. Só isso. Ah, mas que besteira. Cara, não é besteira. Deus falou, tem que fazer. Submetidos a Deus. A Bíblia vai dar inúmeros mandamentos. A gente podia falar dos 10, mas tem alguns mandamentos diretos e indiretos para nós. Por exemplo, congregar, fazer parte de uma igreja. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, de estar juntos. Estar próximos uns dos outros. Estava falando antes com um cara, falei pro Rafa ali, passando uma dificuldade, passou uma dificuldade terrível e tal. Daí ele, pastor, faz mais de um mês que a gente não vai na igreja. Daí eu falei para ele: cara, tu precisa, botei em campus logo, tu precisa da igreja, meu. Tu é mais forte que Jesus, rapaz. Jesus, ele estava para ser crucificado, ele chamou 2, 3 caras e foi orar. Quando você está passando por uma desgraça na tua vida, tu acha que pode fazer sozinho. Submetidos a Deus. Aqui a gente podia falar de várias áreas, mas eu deixo para vocês depois fazer. Segunda marca desses homens, a vida deles é marcada por santidade. E santidade aqui não é: eu não bebo, eu não fumo, eu não arroto, eu não peido fedorento. Santidade é uma vida marcada pelo arrependimento. Pela vida marcada por voltar atrás. Não sei você, mas eu digo pra você, hoje eu devo ter pegado, sei lá, umas 100 vezes já. Não sei, cara. Sendo sincero com vocês, se você jogar limpo mesmo, quantas vezes hoje você pensou na bunda da colega? Quantas vezes você pensou na xereca da outra? Pensou em acessar pornografia? Quantas vezes você pensou mal de alguém? Seja sincero, pomba. Homens de Deus não são homens sem pecado, mas são homens que abandonam o pecado. A marca desses caras é uma vida de abandono. Eu fazia isso, tenho lutado para não fazer mais. Eu fazia essa prática, agora não faço mais. Vida de santidade. Santidade é dizer não para algumas coisas e abraçar positivamente outras. Exemplo, a Bíblia diz: não levantará falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o 9º mandamento, para quem não sabia, tá aí. O que a Bíblia está dizendo negativamente? Não levantará falso testemunho. Você não mente, você não difama a imagem do teu próximo. Isso é negativo. E o que é positivo? Falar a verdade. Falar bem. Louvar aquela pessoa. Não mentir, que daí quebra o 9º mandamento, né? O cara é um vagabundo. Um pastor foi chamado para um velório do narcotraficante lá no México. A gente estava junto nessa história, né? O cara falou, né? O pastor pregando na região dos narcotraficantes lá, Daniel. E aí, plantando uma igreja lá, sofrendo na mão dos narcotraficantes, morreu o líder da quadrilha, Diego. Aí os caras falaram assim: não, temos que fazer um velório pro San Diego lá, sei lá o nome do cara. Tem que fazer um velório para ele. E o senhor tem que falar bem dele. Vai estar todos os familiares lá. Você não pode falar mal. E ele, puxa vida, e agora? O que eu faço, né? Eu faço, minha irmã, o que eu vou falar agora aqui? E ele começou, né? Aqui, um homem, San Diego, homem justo, honrado, um homem de família, segundo dizem seus amigos, para não se queimar, né? Segundo dizem seus familiares aqui. Não dá para também falar mentira, não dá para inventar. Então, a Bíblia tem vários nãos, mas os nãos da Bíblia tem sim também.
Às vezes os caras falam assim, pastor, a Bíblia proíbe muitas coisas. Ser cristão é ruim porque proíbe muitas coisas. Não, cara, a Bíblia proíbe pouquíssimas coisas. Por exemplo, a Bíblia não proíbe você ter um porte de arma. A Bíblia não te proíbe saltar de paraquedas. A Bíblia não te proíbe tu viajar para o Havaí. Agora, tem algumas coisas que a Bíblia te proíbe. Por exemplo, tu adulterar. Tu ser um imoral. Tem muito mais sim do que não. Muito mais sim do que não. E eles vivem debaixo do poder do Espírito Santo. O que significa isso? Eles estão buscando a Deus de uma forma que o próprio Deus enche eles do seu Espírito. É algo que a Bíblia fala e que quem vive sabe do que eu estou falando. Quando nós cremos em Jesus de coração, Deus envia o Espírito Santo. E agora nós temos um ajudador, um encorajador dentro de nós. Ele nos anima a lutar contra o pecado, a vencer as dificuldades. E quanto mais nós buscamos ao Senhor Jesus, mais buscamos a Deus, mais a presença do Espírito é real na nossa vida. E Ele nos dá poder para negar o pecado. Tava ontem lá com a minha mãe veio lá em casa. O William sabe como é que é, né? Meu cunhado ali. É minha mãe, então eu posso falar, né? Tua sogra, tu te retém um pouco aí. Minha mãe lá sentou na minha mesa. Porque o teu avô é um mulherengo. Não sei quem é mulherengo. Na família todo mundo é assim. E tu não puxou o genes. Ela falou assim pra mim, né? Falei, aí que a senhora se engana. O genes está todo dentro de mim. A diferença é que eu tenho o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu tava caído, como esses caras estão. Mas com o Espírito Santo eu tenho poder para dizer não. Ela, não, tem isso também. Tem isso também. O homem de Deus então é marcado por submissão, por santidade e pelo poder do Espírito. Como é marcado, então, os homens de Satanás? Eles são escravos do pecado. Eles estão debaixo da escravidão do pecado. Eles vivem pelos seus pecados e para os seus pecados. Cara, quantos homens, vocês já devem ter visto, que destruíram suas famílias por causa de... não é loteria que se chama, como é que se chama aquele jogo do bingo? Eu tinha um amigo meu na infância, o pai dele ganhava tipo ele é funcionário público, ganhava bem, tipo uns 6, 7 mil reais. E eles passavam necessidade, cara. Porque ele perdia tudo no jogo do bingo, cara. Sabe? E eu conheci pessoas que perdiam tudo na bebida, no cigarro. Não tinham dinheiro pra nada, estavam sempre na merda, mas tinham dinheiro pra tomar. Homens escravos do pecado, escravos da pornografia, escravos do adultério, mulheres que choram, que são humilhadas pelos seus maridos porque eles querem que elas tenham a mesma performance que de uma atriz pornô. A mesma performance de uma atriz pornô. Escravos, escravizados, presos naquilo. A vida deles é marcada por iniquidade, lembrando que iniquidade é sem lei. Eles vivem de forma autônoma. Eles definem o que é o correto, eles vivem da sua forma. Esse é o meu jeito, eu vivo assim, eu faço as coisas desse jeito, eu quero ser assim, eu quero agir assim, eu quero viver assim. E eles vivem no poder de Satanás. Cara, vocês repararam isso aqui no final? Isso aqui é muito brutal. Segundo a ação de Satanás. Enquanto o homem de Deus ele está debaixo do poder do Espírito Santo, o homem de Satanás ele está debaixo do poder de Satanás, cara. É como se Satanás tivesse ele nas mãos e usasse ele como um fantoche para que ele faça as vontades dele. Para que ele viva escravizado no pecado, para que ele viva debaixo da ação demoníaca. Você não tem noção, nós não temos noção. Nós não temos noção, mas existe um mundo espiritual, isso é real. E existem poderes demoníacos atuando no nosso mundo hoje. E não pense que quando você tem um pensamento, que você pensa assim, cara, mas da onde surgiu isso na minha cabeça? Passando por uma dificuldade financeira, de repente foi um pensamento assim, vou me matar. Não pense que isso não pode ser o diabo, cara, agindo na tua vida. Teu casamento tá numa crise e vem um pensamento assim, tinha que trocar de mulher mesmo. O colega do trabalho vem com aquele decote, se abaixa para ti e vem a voz de Satanás. Olha bem pros melãozinhos agora. Te joga. Ela tá dando abertura. Ai, meu. Ninguém vai saber. O cara viaja, vai longe, vai para outra cidade. Você pensa assim, se eu comesse uma mulher aqui, ninguém ia saber.
Será que isso não é algo de Satanás na tua cabeça, cara? A gente vive num mundo tão naturalista que a gente não pensa que isso pode ser, meu. A Bíblia diz que o papel do diabo é a mentira e a destruição, o assassinato. Onde você tem essas marcas, mentira, assassinato, ódio, caos, com certeza tem ação demoníaca. No fim dos tempos nós veremos homens de Deus e homens de Satanás. A pergunta é, você é esse tipo de homem? Qual dos dois tipos você é? O homem de Deus ou o homem de Satanás? Se você pudesse se enxergar hoje, não precisa levantar a mão nem nada, fala para si mesmo. Você pensa assim, eu tô no 2-1. Das 3 eu tirei 2 e não uma. Alguma coisa está acontecendo na minha vida. Você já sentiu o poder do Espírito Santo atuando na tua vida? O poder de tu dizer assim, não vou olhar, não vou fazer, não vou responder. Eu tinha um cara que uma vez vinha na igreja, os piás conhecem, caiu água aqui. Os piás conhecem. Ele veio para mim assim, desesperado, pastor, me ajuda. Comecei a conversar com uma guria no Facebook. E aí ela pediu foto do meu tico e eu mandei para ela. Tu lembra dessa história, hein? E eu baiano, eu tentando assim, ó. Tentando coração pastoral ver ele assim. E aí, o que aconteceu? Ela criou um grupo no Facebook com toda a minha família e mandou foto do meu tico para eles. E ela tá cobrando R$500 para parar de fazer isso. Daí eu falei assim, tinha que ter te cobrado 2.000 para deixar de ser otário. Mas eu não sabia que era um fake. Pro inferno que é um fake. Tu não manda o teu tico para ninguém, cara. Dele, pastor, me ajuda. Não vou te ajudar, meu. Tomara que ela publique no Instagram. Tomara que ela publique em todos os lugares a tua mini rola aí, para todo mundo ver. E o cara, pastor, eu falei, não interessa, meu. Cara, que isso, meu? Que é isso, cara? Agora, parece, porque os velhos caem muito nesse golpe, né? Tá falando antes pros caras no grupo dos homens ali. Semana de madrugada, e não pensem que isso é raro, isso acontece muito. Mas eu tenho o temor de Deus e tenho receio também de como essas coisas funcionam. Veio uma menina lá no meu Instagram, me mandou uma notificação. Ó o Miguel. Procurei por pastor no Instagram, apareceu o primeiro nome teu. Eu pensei, tá. Tá grandão, hein? Tá bom. Estou passando por um momento muito difícil. Ninguém me dá atenção. Eu não sei mais o que fazer. Daí eu peguei e falei, tudo bem, tá aqui 2 sermões, então. Mandei um sermão, como a fé nos ajuda nos dias difíceis e como vencer o desânimo. Mandei para ela. Ouça os 2 sermões dela. Mas ninguém se importa comigo, ninguém quer nem me ouvir. Daí eu falei assim para ela, isso é mentira. Tem muitas pessoas que querem te ouvir, Deus quer te ouvir. Daí ela não respondeu mais. Pode ser uma pessoa, pode não ser. Eu acho que tá mais pro cara de ser fake. Mas é assim que as coisas começam. De repente a tua colega de trabalho vem, como tu tá perfumadinho hoje. Pode ser também. Vem assim pro teu lado. Cara, como tá bonito. Tua esposa não te valoriza. Deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. Sem o Espírito Santo, vocês nunca vão dizer não. Nunca. Nunca vão dizer não. Não tem, cara. É muito hormônio. É muita coisa. De repente, teu tico já tá duro. Tu já tá pensando nas possibilidades. Algo demoníaco. Quando o cara chega na frente do computador e digita o site lá de pornografia e ele vai acessar, ele fecha aquilo ali, isso é o Espírito Santo. Isso é o poder dizendo, tem algo atuando no teu coração que não deixa tu fazer isso. Sem o Espírito Santo você não consegue. Você já sentiu isso? Tem essa experiência? De poder dizer assim, Deus, dizer não para alguns pecados, para algumas situações. Última marca para nós ir para o fim aqui. Pertencimento. Não existem só 2 tipos de pessoas, mas existem 2 povos também. 2 povos. Com todo engano de justiça aos que estão perecendo.
É a continuação do versículo 9 que a gente leu antes. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, tem um tipo de pessoa, um povo aqui, que se reúne ao redor do anticristo, dessa figura do homem iníquo. Mas tem um outro povo também, que Paulo vai falar aqui, que é: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. É exatamente o contraponto. Eles creem na mentira, amam a mentira. Aqui, eles creem na verdade, são santificados, eles não estão debaixo do poder da iniquidade. Foi para isso também que Deus nos chamou mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 17, só o trechinho. Os fortaleça em toda boa obra, toda boa palavra. Eu estou caminhando para o fim aqui com vocês. 2 povos. O povo do homem iníquo, o povo de Deus. O povo de Satanás, o povo do Senhor Jesus. 2 marcas. O povo do anticristo é marcado pelo quê? Primeiro, ódio à verdade. Está ali no versículo aqui, ó. Eles odeiam. Não acolheram o amor da verdade. Ou seja, o contrário de amor é ódio. Eles odeiam a verdade. Há uma repulsa por tudo aquilo que Deus quer deles. Esses homens são marcados por nojo à santidade, por asco. Manter-se puro, bobagem. Não olhar pornografia, bobagem. Não se masturbar, bobagem. Ser íntegro, bobagem. Ter uma família, bobagem. Estereótipo. O povo do anticristo é marcado por homens que estão sempre inventando desculpas para se afastar, para não servir, para não estar próximos. Segunda marca, eles creem, têm crenças mentirosas. Para não crerem na verdade, ou seja, eles creem na mentira. Eles estão em busca constantemente de dar crédito a qualquer outra coisa menos Deus. Se vocês puderem colocar Deus e mais uma coisa, melhor ainda. Agora, já que estão falando, vamos falar então. O cara está buscando sempre uma outra forma, uma outra religião, seja ela religião mesmo. Ele quer o passe, né, Jô? O passe. Quer o passe na casa espírita, o passe no candomblé. Ele está sempre buscando uma outra forma de crença. Eles estão sempre buscando uma crença falsa para se basear. Eles não querem a crença verdadeira. Eles não querem a verdade do evangelho. E, caras, eu preciso ser aqui bem real com vocês. Me perdoem se vocês ficam ofendidos com isso. Mas existe somente uma religião verdadeira. Não tem, cara. Ó, monoteísmo. O que é monoteísmo? Só tem um Deus. Monoteísmo. O cristianismo é monoteísta. Se só tem um Deus, o que é o resto? Demônio, cara. Na Bíblia, a coisa é assim. Fora da Bíblia, beleza, os caras fazem como quiserem. Mas na Bíblia é assim, monoteísta. Tem um Deus. Tem um Deus, o resto é poderes espirituais, demônios. Desculpa falar isso para vocês, mas só tem um Deus verdadeiro. O cristianismo diz que somente Deus, revelado na pessoa de Jesus, é o verdadeiro Deus. O resto é mentira. E são marcados pelo prazer na injustiça, ó. Mas tiveram prazer na injustiça. São homens viciados em tudo quanto é vício. É álcool, é pornografia, é mentira, é jogo. Eles estão viciados, sem prazer. Não é só uma questão de fazer. Eles gostam. O cara come uma mulher, ele trai a mulher dele e diz: Ei, quase que eu falei, que bem boa que eu dei com ela. E virei ela de tudo quanto é lado. O cara tem prazer naquilo ali, meu. Tem prazer. Eu acho... Mark Driscoll diz que o primeiro passo para o homossexualismo é a masturbação. O cara goza tocando no próprio pênis. É uma coisa meio estranha, né? Tudo bem. Tem gente que gosta. Fazer o quê? Não há ódio ao pecado, não há nojo, asco ao pecado. E o povo de Deus é marcado pelo quê? Pelas 3 marquinhas aqui. As mesmas 3 marcas, só que opostas. Eles amam a verdade. Eles querem viver debaixo do que Deus quer para eles. Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma das verdades, é a verdade. Mais um segredinho para vocês. A palavra que João usa no Evangelho, quando ele escreve isso aqui, sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra grega aqui é aletheia, que significa realidade. Não é só verdade no sentido de certo e errado. Deus está dizendo: eu sou a única realidade.
A única realidade pelo qual você pode viver a sua vida é Jesus. Não é só, é uma verdade, não, é realidade. A forma que o teu mundo gira, o que tu enxerga como realidade, como que é real, que tu pode tocar, sentir, isso é Jesus. Fora dele tudo é mentira. Tudo é aspecto. Tudo é holograma. Tudo é teatro. Eles creem no evangelho. Cara, é louco aqui, ó. Paulo vai dizer que os chamou mediante o nosso evangelho, ou seja, eles creem no evangelho. O evangelho o que é, caras? Para nós terminar isso aqui, chutando as bundas. O evangelho é a mensagem da cruz, que eu e você estamos perdidos, e que sem Jesus nós não podemos nos salvar, e que eu e você, se nós aparecermos diante de Deus nessa noite sem Jesus, nós iremos para o inferno. E que Deus nos ama tanto, a tal ponto, que Ele não permite que nós apareçamos diante dEle sem Jesus. E por isso que nós pregamos o Evangelho. Por isso que você está ouvindo o Evangelho aqui. Por isso que você veio nessa confraria, para ouvir o Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho que transforma, que muda, que vai te dar a salvação e a vida eterna. Sem esse Evangelho você está perdido, cara. Eu e você. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Diante de Deus, todos nós estamos errados. E somente Deus está certo. E Ele definiu um meio de salvação. Não é as tuas justificativas. Estava ontem conversando num grupo da Homens Fortes lá em Gramado. E o cara cheio de 9 horas, se justificando toda hora. E nós confrontando ele, e ele durinho, Jô. Durinho. Tava eu e o Jack, assim, confrontando o cara. Daí uma hora eu falei pra ele, tu já percebeu que tem 2 pastores aqui te falando que tu tá errado, meu? Tu tá interpretando errado a Bíblia. E tu não cede, meu. Tu é orgulhoso pra caramba. Daí ele falou assim, ele mandou um áudio assim, o que tu quer? Quer que eu estenda um tapete vermelho pra ti? Daí eu falei assim, não, eu queria só que tu te arrependesse, meu. Mas tu é tão infantil que tu não consegue. Teu lugar não é aqui, meu. Duro assim, orgulhoso. O problema não é só que tu te acha melhor do que nós. O problema é que tu acha que as tuas justificativas são melhor do que a palavra de Deus para ti. Isso é um tipo de salvação. Nós somos justificados por Jesus. Os nossos pecados são justificados em Jesus. Não nas nossas desculpas. Mas o sol estava no meu olho. Mas ele começou. Mas não me entenderam direito. Mas não sabiam o que eu estava falando. Para com isso, cara. Abraça o evangelho. Me perdoe. Eu falei para ele, só precisava fazer uma coisa. Só dizer assim, me perdoem, cara. Eu errei. Me desculpe por ser um tolo aqui. E não ouvir você. Só isso. Só isso. Mas tu continua sendo orgulhoso. Continua sendo orgulhoso. Resultado, o cara saiu do grupo. Saiu mais uns 3, 4 com ele. Falei pros caras, isso é limpeza. O cara ouve um mini confrontinho assim. Nós falando pra ele, te arrepende, tá errado. O cara não consegue. O local dele não é ali. Eles creem no evangelho, não nas suas justificativas. E eles têm prazer na justiça. O povo do anticristo tem prazer na injustiça. O povo de Deus tem prazer na justiça. Os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Em contrário de injustiça, boa obra, boa palavra, boas ações. Os homens que sobrevivem são homens que vão buscar viver a sua vida de forma justa, abandonando todo e qualquer vício, pornografia, mentira, imoralidade, orgulho. Orgulho é uma das coisas mais difíceis de olhar, cara. Nós somos viciados em nos sentir melhor do que o outro. E sabe, de pensar assim, e o orgulho é interno, internalizado. Podia falar muito mais sobre isso para vocês. O ego, exato. Eles têm as suas consciências avivadas por Deus. Eles não suportam, marquem isso, eles não suportam mais viver em pecado. Quando alguém diz assim, isso é pecado, ele, posso mais viver assim. Qual marca que vocês têm como homens, povo de Deus, povo do anticristo? Para nós encerrar, vocês vão fechar a mesa aí rapidinho, como a gente fez na última também, e ter uns 10 minutinhos aí, 10 a 15 minutos. Pode ser? Fecha aqui as mesas. Aí o João e o Alan ficam aqui, o Rafa já sabe como funciona também. Para ter um debatezinho rapidinho, responder nas mesas mesmo. A gente vai botar uma música, vocês vão conversando. Primeira pergunta, como você lida quando precisa confrontar o pecado de alguém? Segunda pergunta, como você lida quando o seu pecado é confrontado? Terceira, existe alguma área da sua vida que você precisa obedecer melhor a Deus? Exemplo, finanças, casamento, sexo, trabalho. 4,
olhando para a sua vida, qual povo você pertence? Poderia citar provas que testifiquem isso na sua vida? Só isso. Fique de pé, nós vamos orar, aí vocês podem conversar nas mesas aí. Senhor, muito obrigado pelo que nós ouvimos aqui. Prepara o nosso coração para o debate nas mesas. A gente tem um bom momento aqui conversando com nossos irmãos, nossos amigos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo engano de Satanás. Em nome de Jesus. Amém. Rapidinho, 10 minutinhos aí, se junta nas mesas. Daí depois a gente encerra orando.